Olá pessoal, sejam bem-vindos a um novo vídeo aqui no canal. Hoje, gente, nós vamos conversar sobre um livro que ele é referência quando a gente fala sobre o período do romantismo. Ele é também uma grande referência quando a gente fala de gótico e ele ainda é um dos primórdios da ficção científica. Então hoje a gente vai conversar sobre esse clássico, esse livro incrível que é Frankenstein, da Mary Shelley. Pessoal, então eu acho interessante começar o vídeo aqui falando um pouco sobre a história da autora, a história da Mary Shelley e também de como foi a criação do livro, a ideia principal, a atmosfera em que o livro foi escrito. Porque, gente, a história de como esse livro se desenvolveu é tão interessante quanto a história em si. É bem legal e eu vou contar para vocês aqui no vídeo hoje. Então vamos falar um pouco sobre a biografia da autora. A Mary, ela cresce numa família, ela cresce num lar extremamente intelectual. Isso porque o pai dela, ele era filósofo, ele era racionalista, ele tinha defesas de uma sociedade com temas focados no anarquismo, entre outras questões. Ele era muito reconhecido e muito respeitado no seu tempo. Então, a Mary, ela é filha desse filósofo que é extremamente importante, que foi extremamente importante para o período. E a mãe dela é também uma mulher extraordinária, porque ela foi uma das primeiras mulheres a defender, né, a se considerar e a escrever sobre o feminismo. Então ela lança uma obra completa, uma obra inteira, falando sobre o direito das mulheres, que as mulheres deveriam sim votar, que as mulheres deveriam ter opinião própria, desejos próprios e ser um ser humano como qualquer outro, ser um ser humano igual, né, ter os mesmos direitos dos homens. Então a Mary, ela cresce aí com essa figura também dessa mulher, dessa mãe extremamente importante para o período. E a figura da mãe vai ser essencial para o desenvolvimento inteiro da Mary. Isso porque quando a Mary nasceu, infelizmente a mãe dela faleceu 10 dias após o parto. Então ela não conheceu a mãe dela, né? Ela não teve essa oportunidade de conviver com a mãe. Tudo que ela sabia sobre ela era que o pai falava, era do que ela escutava, por conta, né, dela ser uma mulher muito conhecida e muito respeitada. Então essa figura da mãe da Mary Shelley é extremamente importante para ela. Então ela vai crescer aí logo no começo ela já tem uma angústia de não ter a mãe por perto. Há relatos de que ela conversava todos os dias ao lado no cemitério, ao lado da tumba da mãe dela. Então essa figura aí é extremamente importante para Mary Shelley. Então a nossa autora, ela vai crescer aí num lar extremamente intelectual, em que o pai era filósofo, que a mãe era escritora, que todas essas ideias revolucionárias para a época. A Mary, ela cresce aí nesse turbilhão aí de sentimentos, nesse turbilhão de ideias. E outra coisa interessante de se falar também, pessoal, que algo que vai afetar profundamente, é que infelizmente a morte da mãe dela não foi a única tragédia na vida da Mary Shelley. Ela teve filhos, só que ela teve 4 filhos, se eu não me engano, só que infelizmente só um sobreviveu, os outros bebês acabaram falecendo. Então essa questão da morte, de lidar com isso, é algo que a Mary carregou pelo resto da vida dela, né, pela vida inteira, em todas as fases da sua vida. E é algo que eu tô comentando porque é extremamente presente na obra. Se ela não tivesse passado por tudo isso, dificilmente a gente teria Frankenstein do jeito que ele é hoje. Continuando aí dessa vida incrível da Mary Shelley, aos 16 anos, ou aos 14 anos, aos 16 anos ela conhece o poeta Percy Shelley. Gente, o Percy Shelley, ele foi um poeta extremamente importante pro romantismo inglês. Ele é também muito conhecido por seus poemas, muito conhecido por seus escritos. E o Percy Shelley, ele já era famoso, na época dele, né? Esse momento que ele conhece a Mary Shelley, ele já era conhecido aí, né, em toda a região por seus poemas. E eles se apaixonam. Só que o que acontece? O Percy Shelley, ele já era casado, ele já tinha um filho. E esse amor era proibido. Só que eles vão fugir, gente. É uma cena bem de cinema que a Mary, ela foge, ela pula na carruagem do Percy Shelley no meio da noite e foge com ele. Então ela vai acontecer aí um certo afastamento da família por conta de viver esse romance proibido, né? Que o Percy Shelley, ele já era casado, ele tinha uma outra família, só que mesmo assim, eles fogem junto.
Então a gente tem aí o Percy Shelley junto com a Mary, que né, passa a se chamar Mary Shelley. Eles fogem e aí começa a parte bem interessante, que é a parte da criação aí de toda essa história. Vamos lá, pessoal. O Percy Shelley, ele era muito amigo do Lord Byron. O Lord Byron, vocês com certeza devem conhecer, um poeta muito importante, também muito reconhecido em toda a literatura mundial. Então, o Lord Byron, escritor aí de Dom Juan, né, ele era amigo do Percy e convida eles a passar um verão na mansão do Lord Byron em Genebra, na Suíça. E o Percy topa, já tava aí com a Mary, né, meio fugitivos, eles vão para essa casa, para essa mansão. Só que, gente, era o ano de 1816. E nesse ano de 1816, aconteceu no ano de 1815, uma grande explosão, uma erupção do vulcão Tambora lá na Indonésia. E isso levou a Europa inteira a ficar coberta de cinzas, ficar tipo assim, nublado o dia inteiro. Então não tinha mais dia, não tinha mais sol. Era nuvem, era chuva, era tempestade, era cinza, era né, aquela coisa das cinzas assim o tempo inteiro. E esse ano de 1816 ficou conhecido como o ano sem verão, né? Ficou marcado aí na história mundial do nosso planeta Terra. E quando o Percy e a Mary estavam na casa do Lord Byron, foi nesse ano, foi nesse período. Então Genebra, que era para estar no verão, paisagens incríveis, flores, lagos, rios, árvores, tudo passarinho cantando, maravilhoso, não tinha nada disso. Tava extremamente frio, chovia muito, era tempestades assim contínuas. E eles não podiam sair para passear, eles não podiam sair para caminhar, não tinham como andar de barquinho, nem nada do tipo. Eles ficaram aí praticamente confinados na mansão. Tava o Lord Byron, o Percy Shelley, a Mary Shelley, a meia-irmã da Mary Shelley, que ela foi junto também, e tinha também um médico, que agora não vou lembrar o nome dele, que ele é também considerado um dos pioneiros, né, um dos primeiros escritores, a primeira pessoa, né, a escrever sobre histórias de vampiro. Então tava todo esse pessoal reunido, e aí o Lord Byron, ele teve uma ideia. Por quê? Tava todo mundo na casa, não tinha como fazer mais nada, e eles começaram a ler aí os Ghost Tales, né, as histórias de fantasmas. E leu uma coisa, leu outra, não tinha o que fazer. O Lord Byron vai lá e tem uma ideia. Ele propõe um desafio. Que cada um deveria escrever uma história de fantasma, uma história de terror, uma história de horror, de sobrenatural. Cada um deveria escrever essa história e depois eles iam fazer tipo um concurso, né? Eles iam avaliar qual era a melhor história. E aí, gente, que surge o nosso Frankenstein da Mary Shelley. Ela fica... Imagina só, né? A menina tinha 18 anos quando ela escreveu Frankenstein. Gente, 18 anos, eu não vou nem de pensar. Não vou nem de pensar que ela tinha 18 anos quando ela escreveu esse livro aqui. Enfim, ela tinha 18 anos. Ela tava com grandes nomes da literatura que já eram aí famosíssimos na sua época, né? O marido dela, o Lord Byron, enfim. E aí ela precisa escrever uma história. E ela fica assim, dias, não sai na hora, né? Ela fica dias matutando aquilo na cabeça. E aí surge essa história. E ela conta aqui no prefácio, né? A gente tem um prefácio original da Mary Shelley, que a ideia de Frankenstein veio como se fosse um sonho vívido. Ela estava meio sonhando acordado, ela tem imagem, ela teve uma visão dessa criatura, daquela atmosfera de uma criatura horrível, e aí veio o insight, veio aquele lapejo, e ela desenvolve aí Frankenstein. No começo era para ser só um conto, mas depois o Percy Shelley, o marido dela, lê a história, fala que tá maravilhoso e que ela deveria transformar num romance. E foi o que acontece. Quando foi lançado, pessoal, muitos duvidaram da autoria, né? Tipo assim, de como uma mulher poderia escrever, uma mulher delicada, né? Nobre daquela época, poderia escrever uma história tão horrenda, né? Como uma mente feminina conseguiria criar isso. E ela, assim, começa a desmontar todos esses padrões. Então, pessoal, eu acho legal contar esse começo, porque, como eu disse, é muito interessante, né? Você consegue imaginar, tipo, todos esses escritores lá juntinhos, e ela criando, e chuva lá fora, e frio, e o vento passando, sabe? Todo o começo já é muito gótico, né? É bem interessante. E toda a criação do livro se dá muito também pelo contexto histórico em que a Europa, né, e o mundo estava passando no momento. Então, o livro foi
publicado, né, em 1818. Estavam desenvolvendo suas teorias no momento. A gente tem aí o galvismo, que era um cientista que ele tentava reanimar rãs e sapos pela eletricidade. Então a gente tinha muito dessa questão do homem tentando atingir essa fagulha divina, sabe? Toda essa ideia do contexto histórico da Europa da época vai influenciar muito, muito, muito a nossa autora e muito também esse livro aqui. Então, aí é um contexto histórico, uma biografia, um pouquinho para vocês, só para entender, gente, um pouco mais sobre o livro, eu acho interessante falar isso. Agora, vamos falar um pouco sobre a obra em si. A gente tem o nome Frankenstein, só que a gente também tem como subtítulo, eu não vou achar aqui, mas a gente tem como subtítulo, que eu acho lindíssimo, que é Frankenstein ou o Prometeu Moderno. Gente, eu acho o subtítulo, ela foi muito perspicaz nisso, porque ela vai recontar pra gente a história do que foi o Prometeu, só que aqui falando, né, o Prometeu moderno, que vai ser um cientista. O Prometeu, ele é um mito grego, em que um titã, ele teria roubado o fogo dos deuses e entregado para os humanos, e assim a humanidade, nós conseguimos ter acesso ao fogo, né, e pelo fogo a gente consegue inúmeras coisas, a gente consegue se proteger de animais perigosos, a gente consegue se aquecer, iluminar. E esse titã, o Prometeu, ele entregou escondido o fogo aos deuses, pegou dos deuses, né, e entregou aos humanos. E como castigo ele foi condenado a ficar amarrado em uma rocha, sendo devorado por abutres por toda a eternidade. Esse é o mito grego e a Mary ela se aposta desse mito para escrever o seu Prometeu moderno. Mas vamos para a história sim. A gente tem aqui o Victor Frankenstein. Isso é um tabu, né? Vou dizer assim, não é bem um tabu, né? Mas é um erro que acontece, que muitas pessoas, eu também, um tempo atrás, pensava que Frankenstein era o nome da criatura. Só que não, gente. Frankenstein é o nome do cientista, do criador. Então a gente tem aí esse Victor Frankenstein. E ele nasce numa família bem, bem rica, com o pai e a mãe dele. Ele tem aí todos os privilégios do mundo e desde cedo ele se interessa bastante porque eles vão falar de filosofia natural, né, que hoje é a nossa ciência. Ele se interessa muito por isso. E ele vai narrar toda a sua infância, que foi uma infância maravilhosa, eles conheceram diversos lugares, ele tinha uma infância impecável. A mãe dele, ela era órfã, e estava numa situação de extrema pobreza quando o pai dela conheceu ela e começaram a namorar, né, depois se casaram. E a mãe dele, ela tinha tipo como se fosse uma dívida interna para pessoas com a mesma condição que ela tinha passado, né, de miséria, de extrema pobreza. E assim, durante uma das viagens, eles conheceram uma família bem pobre, que tinha uma garotinha, uma menina, que essa família, em tempos melhores, tinha também adotado essa menina. Só que como agora, infelizmente, as coisas tinham mudado, a família estava pobre, essa menina que era para ser cuidada um pouco melhor, acabou junto com essa família numa pobreza. E essa menina, ela era linda, linda, lindíssima, muito perfeita. E aí essa mãe aí, né, a mãe dele, do Victor, e o pai adotam essa criança. E desde o começo a gente já tem aí aquela imposição de que essa menina, ela seria a futura esposa do Victor, né? Eles crescem aí chamando um ou outro de primo, só que é bem, né, essa relação de meio-irmão, só que já tem aí uma predestinação que no futuro eles iriam se casar. Então o Victor, ele nasce aí com essa grande paixão pela ciência, né, pela essa filosofia natural. Ele vai à faculdade, ele depois muda ele vai para a escola, vai para uma faculdade em outra cidade e começa cada vez mais se desenvolver. Aí chega um momento que ele tem essa brilhante ideia de que ele quer criar algo, ele quer reviver alguma coisa. E aí, pessoal, a gente vai começar aí a descrição do processo de criação do monstro Frankenstein. O Victor, ele ia de madrugada nos cemitérios, pegava partes do corpo de pessoas e ia remendando. Esse é o processo de fazer o Frankenstein. E tudo aí a gente já começa nessa parte extremamente gótico, né? De horror, de horrendo, né? De grotesco.
E aí o Victor ele vai fazendo esse monstro. Só que assim, no momento da criação dele, de estudos, de ficar remendando ali, ele reconstrói tudo. Então, ele constrói as veias do corpo, ele reconstrói os órgãos, o nariz, né? Tudo. Nesse processo ele tava tão fechado, né? Ele queria tanto alcançar aquilo que ele não parava para pensar no que realmente estava acontecendo, né? No que ele estava criando, no que ele estava fazendo. E aí, em tudo isso, ele vai até que essa criatura abre os olhos. Até que uma noite de novembro, bem sombria, essa criatura abre os olhos. É bem interessante porque outra coisa, né? Além do nome Frankenstein, uma outra coisa também é que, tipo, todo mundo, né, pensa, isso vai muito de Hollywood, né? Que o monstro foi criado a partir da eletricidade, né? Que, tipo, caiu um raio durante uma tempestade. Isso foi a fagulha divina da criação. Só que em nenhum momento do livro ele fala que foi com a eletricidade, né? Não tem essa descrição. Só que, de qualquer forma, essa criatura abre os olhos. E aí, gente, o nosso Dr. Frankenstein, depois de ter ficado tanto tempo fazendo esse monstro, ele olha aquilo e ele fica horrorizado, porque o ser é horrível. Ele é horripilante de todas as formas possíveis. A pele, o dente, o cabelo é preto e liso, e a pele é horrível, remendada, ele é enorme, ele tem mais de 2,5 metros de altura. Ele fica horrorizado, ele foge pro outro quarto, e ele nunca mais quer ver aquela criatura. E ele pensa que aquela criatura foi embora também, morreu, sei lá, sumiu. Ele simplesmente faz isso, né? Cria o monstro e tchau, obrigado. Não falou mais nada. E aí o tempo passa, vai passando o tempo, até que esse monstro não morreu. Ele vai reaparecer na vida do Frankenstein e vai causar aí uma grande discórdia, né? Um grande horror. Eu não vou falar mais nada, porque é um enredo também, eu acho bem batido. Creio que quase todo mundo tá me assistindo aqui já sabe o final, né? Já sabe todo esse contexto. Só que eu falei pra vocês, né? Pra gente dar continuidade aqui na história. Então, ele faz esse monstro, ele cria esse monstro, só que aí ele não aceita mais isso. E aqui a gente já vai ter uma das primeiras características do livro, que é a criação sem propósito. E é também quando a criatura se torna a maldição do criador. Esses dois pontos, gente, eu acho que é o que move o livro e é, assim, uma das mensagens principais. Porque a criação do Frankenstein, ele não tem propósito nenhum. Não tem nenhum motivo para o monstro existir. Qual é o motivo? Apenas o gigante egoísmo e a ambição desenfreada do Frankenstein, né? Então, essa criação sem propósito. E a outra também é quando a criatura ela vai se tornar totalmente a maldição do criador, né? Isso depois eu vou falar um pouco, a gente faz paralelos óbvios, né, com a tecnologia de hoje em dia. Então, quando essa criatura se torna aí a maldição do criador, é a primeira, né, a gente já começa a perceber isso logo no começo. Uma outra questão é, como eu falei para vocês, o contexto histórico do período, a Mary Shelley estava vendo todas as evoluções, o descobrimento dos cientistas da sua época. E a gente vai se perguntar até que ponto essa ciência ela é ética. Porque claramente o Frankenstein ele não foi nem um pouco ético na sua criação. E deu no que deu, né? Esse é o grande problema, né? Essa questão da ciência sem ética, a ciência sem você ter um cuidado com aquilo que você está criando. Então a gente tem esses diversos aspectos ao longo do livro. Então toda essa questão da criação desse monstro e do propósito desse monstro para toda a história. Algumas outras questões que eu gostaria de falar para vocês aqui. O livro, ele é um romance epistolar. Romance epistolar é quando a história é contada a partir de cartas, e ele também é um romance em camadas, né? Que, por exemplo, um vai passando pro outro, né? A gente tem o Frankenstein, que ele conta pro Walton. O Walton é um personagem eu deveria ter falado isso no começo, gente, perdão. Eu vou falar umas coisas da minha cabeça. O Walton é um personagem que a gente tem uma primeira parte com ele. Ele é um britânico que ele decide sair da sua casa para fazer uma expedição no Polo Norte. Então ele é aí um explorador. Ele quer também descobrir as coisas. Ele quer descobrir o que tem no Polo Norte, polo magnético, uma grande descoberta. E ele pega um navio, pega com os marujos e vai em busca aí desse desconhecido. E ele vai relatando, né, essa aventura dele para a irmã que ficou, né? Ele vai escrevendo cartas para a irmã que ficou lá na Inglaterra.
E é no meio dessa viagem que ele encontra o Victor Frankenstein, Titrenó já quase morto, ele estava bem acabado por conta do frio, por conta da fome. Ele resgata o Frankenstein e começa a contar, e o Frankenstein, né, começa a contar a história para ele. E a partir dessa, como o Victor conta pro Walton, que conta para a irmã, a gente tem o relato inteiro. Isso é uma história em camadas. E é legal a autora ter usado isso, porque a gente imagina, né, quando é uma história em camadas, fica muito mais fácil a gente ocultar alguns erros, né, porque a gente pode colocar na desculpa que um foi falando pro outro, né, é quase se fosse um telefone sem fio. Então, às vezes no livro eu percebo algumas incoerências, só que aí como é uma história em camadas, eu achei bem a sacada dela, né, de fazer isso. Se alguém falasse, no caso, ela já falava, não, é uma história em camadas, um tá contando pro outro. Eu imagino assim. Mas, de qualquer forma, a gente tem aí um romance epistolar com uma história em camadas. E a partir daí, a gente vai tendo conhecimento de toda essa história. Um outro ponto muito interessante, gente, é um outro erro que acontece quando a gente não lê o livro, né? Por exemplo, era o meu caso, é a gente imaginar essa criatura sem nome, que ela é um completo sem mente, né? Sem cérebro, sem nada. Um completo nada. Só que não. O monstro, ele é extremamente inteligente. Quando o Victor reencontra o monstro, um tempo depois, ele é um erudito. Ele já leu O Paraíso Perdido, do John Milton. Ele já leu um livro aí de sociologia, né? Enfim, ele já sabe das coisas. Ele é um erudito. Ele aprendeu a conversar, né, a ler, a escrever, ouvindo, né, e prestando atenção na fala de uma família que ele ficou próximo ali um tempo. Então esse monstro não é o que a gente pode imaginar um completo imbecil, né, tipo assim, ele sabe muito, ele é um autodidata, né, é bem interessante a gente pensar nisso. Então ao longo da história a gente vai ter essas visões. Então a gente tem a visão do Walton, que é esse explorador que encontra o Victor. A gente tem a visão do Frankenstein, contando como foi a criação da criatura. E a gente tem depois a versão da criatura, contando como foi a partir do momento que ela abriu os olhos até o momento que ela teve a consciência do que ela começou a adquirir consciência, entender o mundo e buscar de novo o seu criador. A gente vai ter todas essas partes e tudo depois vai sendo ligado até o fim da história. Gente, agora algumas outras considerações. Ele é um livro que a gente encaixa no período do romantismo porque ele tem muitas descrições esplêndidas dessa natureza imponente, dessa natureza incrível, deslumbrante, que é uma característica muito forte do romantismo, né? De você exaltar a natureza. Inúmeras páginas a Mary Shelley faz isso. Ele é um livro também gótico por conta, né, desse tema, reviver um monstro horrível, costurar pedaço de carne no cemitério, castelo perdido, o laboratório criando tudo esse horror, né? Então, ele é um livro gótico, né? Um gótico, o primórdio desse subgênero do romantismo. E ele também é aí o primórdio da ficção científica, né? Porque esse gênero da ficção científica, ele vai se desenvolver depois da criação do Frankenstein. Então a gente tem aí um pioneiro também aí da ficção científica. Eu acho tudo isso é bem interessante para vocês entenderem. Então, pessoal, o livro, ele é uma história de fantasma, não é fantasma, né? Mas ele é uma história de um monstro, só que ele é, acima de tudo, uma história sobre abandono, sobre solidão e sobre o preço da ambição. Eu acho que esses 3 pontos, né? Solidão, abandono e o preço que se paga para você querer ser Deus, para você querer ser um Prometeu. É muito a história em si, eu considero e eu entendi como isso. É um livro que é uma fluidez extrema, você pode ler isso aqui, gente, em 3 dias, sei lá, tranquilo. Eu demorei mais, porque eu demoro muito pra ler, e eu às vezes não tenho muito tempo, só que você consegue ler assim, em 5 dias, 4 dias, 3 dias, facinho, uma fluidez imensa, a maneira como ela escreve, muito, muito, muito interessante. A Mary Shelley, ela é uma das grandes autoras de todos os tempos. Frankenstein é um dos maiores clássicos de todos os tempos. Então, se você quer entrar aí numa história gótica e numa história que te coloca para refletir sobre a sociedade hoje em dia, é um grande livro para você. Como eu disse um tempo atrás, essa criação do Frankenstein é o monstro que ele não dá conta de controlar depois. Em que paralelo a gente consegue fazer isso?
naturalmente com a inteligência artificial, com a tecnologia. Até que ponto a nossa criação não vai se tornar mais poderosa, tão poderosa quanto a gente, mais poderosa que a gente. E a gente vai conseguir controlar ou vai se tornar um pesadelo, vai se tornar um conto de horror? Isso a gente vai ter que esperar para ver. Só que é um livro escrito em 1818 que faz assim inúmeras reflexões, inúmeras questões filosóficas ainda hoje em dia. Recomendo fortemente Frankenstein, da Mary Shelley. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Deixem um like aqui embaixo e eu volto em breve com mais resenhas.